Olá, sejam todos bem-vindos ao Falando de Pão, um programa onde esclarecemos e descomplicamos a panificação sem glúten. Meu nome é Luciana Justo e hoje o tema é por que utilizar vários tipos de farinha sem glúten para fazer um pão. Bom, muita gente tem dificuldade de compreender porque ao tentar substituir a farinha de trigo por uma única farinha sem glúten, como por exemplo a farinha de arroz numa receita de pão, o seu pão dá errado. Existem inúmeros fatores para que isso aconteça, mas o principal deles está relacionado com a estrutura. A estrutura e a composição da farinha sem glúten é bem diferente da estrutura e da composição da farinha de trigo. E eu vou mostrar para vocês como é. Bom, pessoal, aqui nesse quadro eu trouxe para vocês a diferença da estrutura da farinha com glúten e da farinha sem glúten. Eu acredito que tendo essa ideia visual, vocês vão entender o que isso representa dentro de uma receita de pão. Vai ficar mais fácil compreender como é que cada farinha trabalha e o que a gente precisa fazer quando conversamos sobre substituição, tá? Mas, antes de falar para vocês, de mostrar qual é a diferença das estruturas, a gente precisa entender o que é o glúten, tá? E o glúten, ele é uma proteína que ele pode ser encontrado em alguns tipos de grãos, como por exemplo, o centeio, a cevada, o malte e principalmente o mais comum, que é o mais utilizado aqui, que é a farinha de trigo, tá? É um conjunto de proteínas que vai se formar a partir do momento que a gente faz uma mistura da farinha com a água e coloca algum movimento mecânico nessa farinha, ou seja, à medida que a gente mistura, que a gente sova essa farinha, esse glúten ele vai se desenvolvendo e vai formando uma massa fibrosa e pegajosa. Quanto mais ela é sovada, mais o glúten se transforma em uma rede consistente e elástica. Bom, pessoal, aqui nesse quadro eu estou apresentando para vocês a estrutura da farinha com glúten e a estrutura da farinha sem glúten. Eu acredito que, visualmente falando, fica mais fácil de compreender como cada farinha trabalha e o que representa a ação delas dentro de uma receita, dentro de uma massa de pão. Mas antes de falar para vocês sobre a estrutura e falar sobre a diferença entre elas, a gente precisa entender o que é o glúten, tá? O glúten, gente, é um conjunto de proteínas que ele é encontrado em alguns grãos, como o centeio, a cevada, o malte e principalmente no trigo, que é o nosso consumo principal. Esse conjunto de proteínas, ele começa a se formar a partir do momento em que a gente mistura a farinha com a água e a gente aplica algum movimento mecânico nessa mistura, como no caso a sova. Então, à medida que essa massa é sovada, o glúten presente na farinha de trigo, ele vai se transformando em uma espécie de rede consistente e elástica, que é aquela rede de glúten que a gente conhece. E essa rede, ela é responsável por reter os gases da fermentação, tá? Então agora vamos entender como é que essa rede de glúten se comporta, o que ela faz, quais são as suas funções e aí a partir daí vamos conseguir entender como é que a gente substitui a farinha de trigo e por que utilizar apenas uma farinha de trigo, uma farinha sem glúten para substituir a farinha de trigo não dá certo. Bom, pessoal, essa então é a estrutura do glúten, tá? O glúten então é um conjunto de proteínas composto principalmente por glutenina, que são esses tracinhos em azul, e a gliadina, que são essas bolinhas rosa. Percebem que eles estão bem emaranhados uns nos outros? É exatamente assim que acontece quando a gente começa a fazer a mistura de farinha e água e que a gente começa a sovar a massa. Tá? O glúten presente na farinha de trigo, à medida que ele é sovado, ele começa a se transformar nessa rede e que vai reter os gases liberados durante a fermentação. Olha, tá vendo que eles formam casinhas bem firmes com as duas proteínas e o gás ele fica bem aprisionado dentro dessas casinhas, tá? Então, essa é a estrutura do glúten de uma farinha de trigo ou de uma outra farinha que contenha glúten. Aqui ao lado, para a gente comparar, é a estrutura de uma farinha sem glúten. Aqui estamos falando das farinhas sem glúten mais comuns, mais utilizadas, que são ricas em amido.
por exemplo, a farinha de arroz integral, as féculas, os polvilhos, tá? O amido de milho. Então, essa é a estrutura básica das farinhas de base sem glúten. Ou seja, o amido, que são essas bolinhas cor-de-rosa, eles se alocam em torno da bolha de gás que é liberada durante a fermentação da massa, tá? E percebam que o gás, ele não fica retido em nenhuma bolsinha. O amido se aloca em volta da bolha de gás, porém, não tem nada protegendo essa bolha de gás, como no caso do glúten, que a gente tem a glutenina, que atua como quase que um protetor, né, dessa casinha para o gás ficar lá dentro. A estrutura de uma farinha sem glúten é bem mais delicada do que a estrutura de uma farinha com glúten, tá? Bom, pessoal, então aqui vendo a diferença da estrutura das farinhas, é possível imaginar que elas também se comportam de maneiras bem diferentes dentro da receita, né, dentro da massa do pão. Então, por exemplo, na farinha com glúten, o glúten ele é responsável sozinho por trazer umidade ao pão, maciez, estrutura, não deixa a massa esfarelar, retém os gases da fermentação, que é a principal função do glúten, e também traz elasticidade. Então, aquele pão que a gente tem como referência, macio, fofinho, quando a gente puxa, aquele pão ele não esfarela, né? Ele se solta, ele derrete na boca. O pão com vários furinhos, os alvéolos da fermentação, tudo isso acontece por conta de uma única estrutura, uma única substância, que é o glúten. E nas farinhas sem glúten não é este o caso, isso não acontece, tá? Não existe uma única farinha sem glúten capaz de promover todas essas características a um pão. E é por isso que não é possível, por exemplo, trocar uma farinha de trigo por uma farinha de arroz somente dentro de uma massa de pão e achar que o comportamento vai ser igual e o resultado vai ser igual. Justamente por conta dessa diferença de estrutura. Aqui nós temos uma massa com proteína, tá? Proteína traz força para a massa, traz estrutura para a massa. A proteína ajuda a reter os gases da fermentação. Isso faz com que a massa cresça, isso faz com que ela ganhe volume em todas as etapas da fermentação, e inclusive dentro do forno e após retirar do forno, tá? E no caso da farinha sem glúten, isso não acontece com uma única farinha, e é devido a essa diferença de estrutura. A estrutura do amido é uma estrutura bastante delicada, e não existe, como eu falei, nenhuma farinha sozinha capaz de fazer tudo isso que o nosso amigo mágico glúten faz. Porque parece uma mágica, né, gente? Não é verdade? Então, como é que a gente substitui uma farinha de trigo? Bom, nós precisamos utilizar uma combinação de farinhas, né? Um conjunto de farinhas em proporções ideais de cada uma, para que a gente consiga promover a mesma estrutura do glúten, tá? Fica idêntico? Fica igualzinho? Não, não fica. A gente tem como referência o pão de trigo, mas o pão sem glúten é possível obter resultados maravilhosos. Nós fazemos pães muito macios, muito fofinhos e muito próximos, com as características próximas aos pães com glúten, tá? Mas não são pães iguais. São pães que têm as características, são pães saborosos, são pães macios, são pães muito gostosos, com textura boa, tem casquinha crocante, tudo isso é possível, mas a gente só precisa entender que não são pães iguais, tá? Então, como é que a gente faz para substituir uma farinha de trigo? Bom, nós precisamos utilizar, buscar nas farinhas as características que a gente quer. Então, por exemplo, aqui a primeira função do glúten é trazer umidade para essa massa. Quais farinhas no mundo sem glúten vão trazer umidade para a massa? Qual é a característica de uma farinha que traz umidade? Ela precisa conter o quê? Principalmente gordura, certo?
Então, dentro do mundo sem glúten, quais são as farinhas que contêm gordura? São as farinhas de castanhas, tá? Então, aqui, a farinha de castanha, a gente já sabe que vai trazer umidade para o nosso pão. Próxima característica, maciez, tá? Quais são as farinhas sem glúten que trazem maciez ao pão? São aquelas que têm a capacidade de expandir, são aquelas que têm a capacidade de deixar a massa mais fofa, e que a gente está falando aqui que são das féculas, dos amidos e dos polvilhos, tá? São as farinhas conhecidas como farinha de leveza ou maciez. Então, ótimo, aqui a gente já tem o polvilho doce ou o amido de milho, vai trazer um pouco de maciez. Estrutura. Quais são as farinhas sem glúten que conseguem trazer estrutura para o pão? O que significa trazer estrutura para o pão? É a base, é o corpo do pão, é o que vai sustentar o pão depois que ele sair do forno. As farinhas de base, as farinhas de estrutura mais utilizadas são as farinhas de arroz, ou arroz integral, como por exemplo. Também muito utilizado a farinha de trigo sarraceno, por exemplo, tá? Elas estão no grupo, no mesmo grupo. A farinha de trigo sarraceno, ela tem um pouco mais de proteína do que a farinha de arroz. Então, existem diversos tipos de farinhas e não é o que a gente vai... O nosso foco agora não é falar sobre os tipos de farinha, e sim entender por que a gente não consegue substituir a farinha de trigo com apenas uma farinha. Próxima característica, a massa não esfarela. Bom, por que a massa de um pão não esfarela? Porque o glúten ele tem uma capacidade aglutinante, ou seja, ele dá liga, ele consegue ligar os ingredientes dessa massa. E aí, nós precisamos utilizar uma farinha que tenha a mesma capacidade e que não contenha glúten. E que no caso do mundo sem glúten, estamos falando da linhaça ou do psyllium, tá? São agentes aglutinantes também. Paralelo a isso, também temos as gomas. No caso, a mais comum, por exemplo, a goma xantana, também é um agente aglutinante, também é um agente que dá liga. Essas farinhas, em contato com a água, elas formam um gel, elas ficam em consistência de gel, e é isso que vai fazer com que todos os ingredientes da massa do pão sem glúten, elas se misturem e se ligam, né? Como se fosse uma cola, tá? Reter os gases da fermentação. Bom, nós vimos aqui que nós temos esta estrutura formada por proteínas com glúten, do glúten que retém o gás da fermentação. Na panificação sem glúten, a farinha que corresponde à mesma função de reter os gases é a goma xantana, tá? Eu acabei de falar que ela tem um agente ligante e ela faz exatamente isso. Além dela também funcionar como uma colinha, né, dentro da massa, é ela que mais se aproxima da estrutura e da função de reter os gases da fermentação dos pães sem glúten, tá? Existem outros tipos de gomas, que não é o caso da gente abordar agora, mas a goma xantana é uma das farinhas deste grupo em que mais se aproxima dessa função. E elasticidade. Bom, elasticidade, o que traz elasticidade para um pão? A proteína. E a gente já falou aqui que as farinhas sem glúten, grande maioria das farinhas sem glúten, elas são compostas do quê? Principalmente por amido, que é um carboidrato. Nesse caso, nós precisamos utilizar farinhas sem glúten que contenham um teor de proteína maior. Então, por exemplo, aqui a farinha de grão de bico, ou a farinha de feijão branco, ou algumas outras farinhas que compõem esse grupo, tá? Esse tipo de farinha também vai trazer elasticidade à massa. Bom, vocês podem perceber que nós utilizamos aqui um conjunto de farinhas bem grande para poder substituir e fazer as funções que o glúten sozinho faz, tá? Então, esse é o segredo da substituição da farinha de trigo para a farinha sem glúten. E além de você utilizar as farinhas certas, a chave para que o seu pão dê certo são as proporções de cada farinha.
A farinha de estrutura não vai ser a mesma proporção de uma farinha de castanha, por exemplo. Por quê? Porque a gente ainda quer manter a base. Se você trouxer muita farinha de castanha para sua massa, você vai ter uma massa com mais gordura, mais úmida, talvez mais pesada, talvez não vai ser uma massa que cresça. Então, a proporção das farinhas sem glúten vai depender do tipo de pão que você quer fazer, tá? Existe certo ou errado? Não existe. Você pode fazer o pão com as características que você desejar. Basta você ter consciência do papel de cada farinha e de como ela age dentro da massa. E aí você vai conseguir definir quais são as proporções de cada farinha que você vai usar. Utilizando um pouco mais de farinha de grão de bico, vai fazer um pão mais elástico? Sim. Utilizando um pouco mais de polvilho, o pão vai expandir, então vai fazer um pão muito mais fofo, mais macio? Exato. Se você usar mais polvilho do que farinha de arroz, por exemplo, o seu pão vai expandir demais e vai ficar muito macio? Vai, mas aí você pode ter alguns problemas. Então, a chave do sucesso para acertar fazer um pão sem glúten é, além de conseguir entender como é que se faz a mistura, a combinação das farinhas, é entender qual é a proporção exata para utilizar, tá? Lembrando que essas proporções, elas podem variar muito. E existe uma proporção fechada, correta? Não existe. A proporção, como é que você define a proporção? Se você estiver criando uma receita do zero, a gente pode se basear na fórmula do padeiro, né? Porém, tudo é teste, tá? Tudo é teste. Para saber se essa proporção funciona ou não funciona, se o sabor tá bom, se vai ter uma casquinha, se ele vai ficar dourado, se ele vai expandir, se ele vai ficar mais pesado, tudo depende de teste, tá? Então você parte de um começo, você parte de um princípio, de bases, né, de proporção já conhecidas e começa a fazer as modificações, tá? Mas aqui o importante que eu gostaria muito que vocês entendessem é exatamente isso, ó. Aqui é a resposta de por que não é possível substituir a farinha de trigo por apenas uma farinha sem glúten, por conta da diferença da estrutura entre elas, tá? Então, parece realmente que o glúten é mágico, né? Porque sozinho ele faz tudo isso aqui no nosso pão, parece. Infelizmente, a gente não tem uma farinha igual, com a mesma estrutura para substituir. E é por isso que é legal e é importante conhecer aqui o papel das farinhas sem glúten que a gente tem por aí, para a gente entender como é que a gente faz essa combinação de farinhas. No início, pode parecer difícil entender tudo isso, essa combinação de farinhas, as proporções, mas à medida que vocês vão estudando, que vocês vão conhecendo como funciona cada tipo de farinha, vocês vão vendo que as coisas vão ficando um pouco mais fáceis, tá? E aí a proporção é uma questão de testar. Então não se assustem com a quantidade dos ingredientes, nem com o tamanho da lista. Muita gente pega uma receita de pão sem glúten para fazer e já olha, nossa, mas tem um monte de ingredientes, isso aqui é mega difícil de fazer. Não, não é difícil. A técnica da panificação sem glúten não é uma técnica tão complexa, tá? Então por isso que é possível, com paciência, com um pouco de estudo, um pouco de dedicação, conhecer exatamente o papel de cada farinha, e aí com os testes fazendo as proporções ideais, aquela que você achar melhor, aquela que você desejar, depende da característica do pão que você for fazer, e com isso você vai vendo que as coisas vão se tornando bem mais simples. E no final, uma coisa que é o que eu mais prezo e é o que eu mais gosto disso tudo, é que você ganha liberdade, tá? Você não vai mais ficar preso a receitas prontas de internet, ou de livros, ou de qualquer coisa. Se você entender o porquê de cada ingrediente, por que você está utilizando cada ingrediente, você vai conseguir fazer as suas próprias receitas, vai criar uma receita do zero com facilidade, ou então vai pegar uma receita pronta e já vai conseguir analisar, entender se essa receita está equilibrada, se essa receita vai dar certo, qual farinha você pode substituir, tá? Então, precisa de um pouquinho de paciência e dedicação, sim, com certeza, não vou mentir, mas é totalmente possível, tá? O resultado é muito legal. Uma dica que eu dou para vocês é
comecem fazendo pães sem glúten utilizando as farinhas mais básicas, né? Que são a farinha de arroz, a farinha de arroz integral, as féculas de batata, de mandioca, ou polvilho doce ou amido de milho. Por quê? Porque são farinhas baratas, são farinhas fáceis de encontrar e que você não vai desperdiçar tanto. E outra coisa, façam a metade da receita quando forem fazer testes, porque aí vocês também não perdem tantos ingredientes, caso a receita dê muito errado. Depois que vocês acertarem esse pão com as farinhas mais simples, com as farinhas mais básicas e mais baratas, aos poucos você vai substituindo uma parte da farinha de arroz por uma farinha de proteína, como a de grão de bico, por exemplo, ou utilizar outras farinhas, como as farinhas de amêndoas, que são farinhas mais caras, as de linhaça, as farinhas de liga, né? Enfim, então essa é a dica que eu dou. Comece por farinhas mais básicas e façam a metade da receita para evitar desperdício de ingrediente e dinheiro, tá? Um erro muito comum que eu vejo as pessoas cometerem quando a gente fala em panificação sem glúten é pegar a lista de ingredientes e aí tem lá 4 farinhas, né? 4 tipos de farinhas na sua lista. E aí a pessoa fala, eu não tenho essa farinha, então eu não vou utilizar essa, mas eu vou dobrar a quantidade da outra e assim substitui, tá? Como a gente acabou de ver aqui, isso não dá certo. Depende muito da farinha. Uma coisa é se a sua lista de ingredientes traz a farinha de arroz e a farinha de arroz integral. Aí você não tem a farinha de arroz integral. Tudo bem você fazer só com farinha de arroz. Talvez você tenha que fazer uma correção na quantidade de água que você vai utilizar na sua receita, já que a farinha integral contém mais fibras e absorve mais água. Então, você não utilizar uma farinha com fibras e utilizar apenas uma farinha branca, talvez sobre água, mas são pequenos ajustes, tá? Agora, se você tem uma receita que está pedindo fécula de batata, e farinha de arroz e farinha de arroz integral, e você não tem a fécula de batata e você resolve utilizar a farinha de arroz no lugar, vai dar certo? É muito difícil dizer para você se vai dar certo ou não, depende da quantidade dos outros ingredientes que tem na sua lista de ingredientes, tá? Então, pode ser que seu pão dê certo? Sim, mas o que é dar certo? O pão crescer, ficar macio e não afundar, não transbordar, tudo depende da característica que você está dando para esse pão. Então, o que você precisa sempre ter em mente ao fazer uma substituição, o seu pão não ficará igual, tá? Não trará as mesmas características, não ficará do mesmo jeito. Pode ser que ele fique bom, pode ser que ele fique gostoso, com certeza, porém ele vai ficar diferente, tá? Então, eu não aconselho dobrar a quantidade de farinhas quando você não tiver uma farinha. Avalie primeiro a qual grupo pertence essa farinha, o que faz essa farinha no seu pão para entender qual é a verdadeira substituição que você pode fazer. Tudo bem? Um outro erro que eu vejo muito acontecer, né, é utilizar uma única farinha para substituir. Então, se a sua lista de ingredientes traz 3 tipos de farinha e você substitui todo mundo por farinha de arroz, a gente tem que ter em mente que quando fazemos qualquer alteração nas farinhas, tanto na quantidade quanto no tipo, automaticamente a gente vai precisar rever a quantidade de líquidos na receita, tá? Elas estão proporcionalmente ligadas. Por quê? Porque a quantidade de água que uma farinha absorve depende da sua característica, até da sua marca. Uma farinha de arroz da marca A pode absorver mais água do que uma farinha de arroz da marca B. Uma farinha de grão de bico tem a absorção de água diferente de uma farinha de arroz. Uma farinha de amêndoas também tem uma capacidade de absorção de água diferente de uma farinha de arroz integral, tá? Então, não substituam várias farinhas por uma única farinha apenas, sem avaliar esse tipo de característica, tá? A chance do seu pão não ficar legal é muito grande, então procurem fazer pequenas substituições ou procurem substituir por grupos, farinhas do mesmo grupo, e sempre se lembre que qualquer substituição, olhem a quantidade de líquidos que vocês têm na receita, tá? Mas as dicas que eu dou são
para vocês fazerem tudo aos poucos. Entendam, conheçam as farinhas, conheçam o comportamento delas dentro de uma receita, entendam o que você pode, o que você não pode, quais são as modificações que você consegue fazer com os ingredientes que você tem disponíveis aí na sua região, tá? Não saiam querendo fazer várias substituições ao mesmo tempo, porque isso confunde, tá? Isso pode confundir, pode causar alguns problemas que vocês não vão entender e isso acaba desanimando vocês, né? A panificação sem glúten, ela não é complexa pela técnica, mas e sim o desafio é a quantidade de ingredientes que a gente precisa utilizar para reproduzir um pão com características semelhantes a um pão feito com farinha de trigo. Então, vão aos poucos, vão devagar, poucos ingredientes mais simples, tá? E vocês vão ver que ao longo do tempo isso vai se tornando automático e vocês vão ter facilidade e até liberdade e criatividade para fazer as suas próprias receitas, certo? Bom, pessoal, muito obrigado por assistirem essa aula, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se vocês tiverem dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários as dúvidas que a gente vai responder o mais rápido possível. E encaminhem esse vídeo para outras pessoas que também estão querendo aprender a panificação, estão tentando descomplicar a panificação sem glúten, para que elas também possam ter essas dicas e também, de repente, ajudar de alguma forma nas receitas, tá bom? Obrigada e até a próxima!